Eu acabei de reler agora um livro que saiu no Brasil que é maravilhoso, que é a biografia do Elvis, feita pelo Peter Guralnick. Né? Saiu pela Belas Letras, eu acho. Sim. É. E são 2 volumes. O primeiro chama O Último Trem para Memphis, que vai do nascimento do Elvis até ele ir pro exército, 56 eu acho, né? E o segundo volume vai do exército, chama Amor Descuidado, vai dele no exército até a morte dele, em 77. Inacreditável. Saiu em português, tem em Kindle, é incrível. Não sei se já tiveram a chance de ler assim. O total deve ter umas 1.200 páginas, assim, mas é um trabalho incrível, assim, e não é só sobre o Elvis, né? Sobre a gênese do rock americano, como esse gênero surgiu, e o segundo livro é sobre... O segundo livro começa com ele na Alemanha, então uma coisa que a gente não lembra é que o Elvis na Alemanha, o Elvis serviu o exército na Alemanha, ele ficou viciado em anfetamina. Ah, já lá? Não, ele ficou lá. Foi lá que ele se viciou em anfetamina. Olha só. Um militar começou a dar para eles anfetaminas para fazer exercício e tal, e ele ficou viciado desde os anos 50 até a morte dele em 77. Sim. Então, esses últimos 20 anos da morte do Elvis, você não consegue entender se você não entender o vício dele em anfetamina e como isso mexeu com a cabeça dele, entendeu? A paranoia, as visões que ele começou a ter, as loucuras, a coisa Ele era um cara super assim carinhoso, gentil e tal, né? E ele começou a ter uns mood swings assim, né? Umas mudanças de comportamento absurdas assim de uma hora para outra. Isso obviamente gerado pela anfetamina. É muito muito legal assim. Evitem muito legal. Remédios, crianças. Remédios, assim, especialmente no volume que ele tomava, exatamente. Né? O dia inteiro durante 22 horas, né? E você, Zé, qual livro que você tem lido, recomenda, gostaria de recomendar? Cara, eu reli um, mas que eu até pensei em falar, vou falar dele. Mas eu acho que está fora de catálogo. Mas vai num sebo e acho que chama Por um Punhado de Titãs, que é a biografia do Serge Gainsbourg, que é maravilhoso. Maravilhoso. Um livro muito legal. Deve dar para achar. Acho que dá para achar. Acho sim. E você, vai ficar de fora? Agora conta. Não, eu vou falar o seguinte, vamos prestigiar aqui o nosso convidado, né? O André Barcinski. Ele está aí prestes a lançar a biografia do Nelson Ned. Já saiu. Já saiu? André, o que despertou o interesse pelo Nelson Ned? Qual que é o nome do livro? O livro chama Tudo Passará, a vida de Nelson Ned, o Pequeno Gigante da Canção. Porque o Pequeno Gigante da Canção é um apelido que o Paulo Gracino deu para o Nelson Ned em 61, 62, Sim. Quando o Nelson foi se apresentar com 15 anos na TV. E pegou, né, o apelido Pequeno Gigante da Canção na América Latina inteira. Ele é conhecido como o Pequeno Gigante da Canção. Sim, sim. Né? Porque muita gente não sabe, mas o Nelson Ned, ele era extremamente famoso, popular na América Latina toda, né? Sim, ele era portador de nanismo, né? Sim. Na época dele se chamava, que hoje é um termo que não se fala mais, anão. Sim. Né? Então ele era um portador de nanismo, que tinha 1,12 m, que foi durante 15 anos, pelo menos, o cantor brasileiro mais famoso no mundo. Sim. É uma coisa bizarra você pensar uma coisa dessa. Né? E quando eu falo que ele era o cantor brasileiro mais famoso no mundo, não estou exagerando. Ele tocou na Colômbia para 80 mil pessoas. Né? O cara tocava em estádio de futebol no México. Ele vai chegar, e quando ele chega em Angola, em 71... Essa história é demais, né? Do aeroporto, né? Cara, Angola não tinha TV, né? Porque a primeira televisão em Angola foi inaugurada, acho que em 73, 74, eu falo no livro. A galera não sabia que ele era portador de nanismo. Sério? Isso aconteceu em vários lugares. Sim. Eles só conheciam o Nelson do rádio. Entendi. Então, quando ele chega no aeroporto de Luanda, tem 3 mil pessoas para receber o cara no aeroporto e não sabem que ele tem 1,12 m, cara. Entendeu? E aí ele sai do avião com o empresário Genival Melo, o aeroporto tomado de fãs, fica todo mundo parado, assim, tipo, descendo os passageiros. E cadê o Nelson Ned? E o Genival Melo, que era o empresário dele, percebe isso. E é uma coisa maravilhosa. Põe o Nelson nas costas dele e o Nelson canta Tudo Passará a capela na escada do avião, assim, no aeroporto de Luanda. Cara, o aeroporto entra em erupção, assim, as pessoas começam a gritar e aí percebem que o Nelson é o Nelson. Olha só. E aí eu achei nos arquivos da família uma carta que uma jornalista angolana mandou para a mãe do Nelson, olha só. Foi tão impactante essa viagem do Nelson lá, que a mulher resolveu mandar uma carta para a mãe do Nelson. Então escreveu uma carta longuíssima, contando tudo da viagem, falando seu filho foi recebido com gente nas ruas
do momento que ele saiu do aeroporto até o hotel, ninguém deixava ele sozinho. Por alguma razão, o Nelson captou ali alguma coisa do espírito africano de língua portuguesa que as pessoas ficaram alucinadas pelo cara. E ele voltou para lá quase a vida inteira, assim, né? Foi muitas vezes. E aí, no ano seguinte, ele faz a primeira excursão americana e, cara, nos Estados Unidos é ridículo, assim. Ele toca... A primeira vez que ele vai tocar no Carnegie Hall, ele esgota 2 vezes o Carnegie Hall em tipo uma manhã, assim, numa época que não tinha ingresso online, né? Você tinha que ir lá comprar, né? Então, o primeiro show dele no Carnegie Hall em Nova York são 2 sessões. Ele fez 2 porque não cabia tanta gente, assim. E eram umas coisas assim, tipo, 24 apresentações seguidas no maior cassino do México, sabe? Não, sem exagero, Na verdade, foram 72 apresentações, porque ele fez 3 shows por noite no Cassino Royal durante 24 noites. É uma coisa assim, a gente não tinha a menor noção. Eu também não tinha noção. Acho que ninguém tem. É engraçado, não existe essa memória da história musical. Né? Não, dele não. Até porque muito foi passado na América Latina, né? Ele passava 8, 10 meses por ano na América Latina, excursionando no México, na Colômbia e tal. E o meu interesse por ele, assim, eu sempre via ele quando eu era mais jovem, via ele no programa do Chacrinha, e você é impactado pelo visual do Nelson Ned, né? Você nunca viu uma portador de nanismo. Os portadores de nanismo que você vê na televisão geralmente são papel de humor, escada para piada, entendeu? Sempre é isso, né? E o cara cantava e tal, eu achava aquilo legal, eu achava super interessante, assim, eu achava peculiar, assim, né? E aí, em 2012, eu estava fazendo o Pavões Misteriosos, meu livro. E o Nelson estava muito mal de saúde. E eu decidi entrevistar ele para esse livro. E aí eu fui entrevistá-lo e ele estava muito, muito mal já, tinha sofrido derrame, ele estava vivendo numa clínica de repouso, bancada pelas irmãs e tal. As irmãs são pessoas maravilhosas, assim. E aí entrevistei ele. A entrevista não foi tão boa porque ele já não estava num estado físico legal. O começo foi muito bom, depois deu uma degringolada, assim. Mas eu fiquei muito impactado pela presença do cara, né? E comecei a dar uma pesquisada sobre a vida dele e falei, pô, esse cara... Até tirei ele do Pavões Misteriosos para fazer um livro só dele. Eu falei, esse cara dá um livro... Na verdade, tinha até feito um capítulo sobre o Nelson Ned, aí meu editor, na época, o Alcino Leite, me falou, cara, essa história você tem que segurar para fazer um livro só dele. Na verdade, o Alcino falou assim, não tem muito a ver com o tema seu. Eu tinha gostado tanto da história que eu queria incluir o Nelson Ned no Pavões Misteriosos, mas realmente o Alcino tinha razão, não tem nada a ver, porque o Nelson Ned não era pop, né? E aí eu falei, não, beleza, tirei o capítulo do livro e guardei para fazer depois. E tô desde 2012 fazendo o livro. Desde 2012? Coletando. Cara, porque assim... Primeiro, a ideia era fazer um filme, né? Então eu comecei a entrevistar família e filmei várias coisas e tal. E não consegui fazer o filme. Ninguém queria bancar. E aí chegou uma época, assim, uns 3 anos atrás, eu falei, cara, ninguém queria bancar o filme, nenhuma plataforma queria, porque as pessoas não conhecem a história do Delcio. Tinha que ser aquela coisa de fazer pitching fora, né? Exatamente. Juntar, sei lá, alguém uma coprodutora no México, na Colômbia, para tentar realizar, né? Aí eu pensei, falei, pô, vou fazer um livro, vou transformar minha pesquisa num livro, e aí do livro eu tenho certeza que vai dar uma repercussão grande, e as pessoas vão poder ler o livro e alguém vai se interessar em fazer o filme, né? Porque é bizarro, assim, Mas é engraçado que, por exemplo, ele não tinha um olhar muito carinhoso por esses artistas dessa época, né? Como ele era visto como uma coisa muito popular, ninguém dava o devido reconhecimento a ele, né? Cara, ele era também, assim, não era um cara fácil, né? Ele era muito inteligente demais, assim, tinha uma verve irônica, ácida, absurda, assim, e ele nunca viu uma ponte que ele não adorasse queimar. Ele queimou todas as pontes que... Não, é uma coisa inacreditável, assim, porque... E eu acho que isso vem muito da formação dele, né? Quer dizer, ele vem de uma família onde não tem ninguém portador de nanismo. Ele é o único. Só ele. E ele foi o primogênito da família. E a mãe dele é uma pessoa incrível, assim, tipo, teve o Nelson com essa peculiaridade, como ele chamava, né, de ser portador de nanismo, e nunca tratou ele diferente, sabe? Ele nunca foi protegido. E a própria mãe falava assim, eu não vou criar... Uma frase maravilhosa da mãe, falava assim, eu não vou criar um mundo para você, eu vou criar você para o mundo. Então, cara, ele sempre aprendeu a se defender, entendeu? Ele não usava nada especial, ele não tinha nada adaptado, nunca teve.
E a gente está falando dos anos 40 em Ubá, né, cara? Sim. Não estou falando que a vida de pessoas portadoras de nanismo são fáceis hoje, mas imagina nos anos 40 em Ubá. Difícil. Cara, ele mesmo falava, era uma época em que crianças que tinham essa condição eram escondidas em casa. Eram escondidas, os pais escondiam as crianças, tinham vergonha, entendeu? Então eu acho que ele aprendeu a se defender desde cedo, assim. E ele não levava desaforo, cara, impressionante. Ele com 19 anos, o Ronaldo Boscoli faz uma sacanagem com ele no jornal, chama ele de anãozinho ridículo e tal. O Nelson tinha 19 anos, o Ronaldo Boscoli era o Ronaldo Boscoli já. O Ronaldo Boscoli tinha, sei lá, 40 anos, era o cara da Bossa Nova, o fodão, marido da Elis, não sei o quê. Sim. Cara, ele detona o Ronaldo Boscoli na imprensa. Com 19 anos, mas assim, cara, umas entrevistas assim virulentas, sabe? Tipo, você é um incompetente, você toca para 50 pessoas na Zona Sul, eu tô tocando para 5 mil, não sei aonde. O cara com 19 anos, cara, sabe? É muito do caralho, é muito legal, né? Então, assim, ele era muito mal visto também pela elite da MPB também, porque ele era um cara que efetivamente tinha sucesso lá fora, e quando ele voltava pro Brasil ele falava isso. Ele falou, uma época, o Caetano Veloso pode andar pelado em Nova York que ninguém vai nem saber quem ele é, aí eu não consigo nem sair de casa, falou. Então ele... Isso é um aviso também para uma cantora, né, muito famosa, né, que acha que foi ela é a primeira artista brasileira a fazer sucesso. Ele fez bastante, Não, e junto com ele, sei lá, outros artistas brasileiros fizeram também sucesso lá, não foi só ela, né, que fez. Sim, né? sim. Mas eu acho que ele, por ser um cara tão avesso à diplomacia, né, se eu posso botar assim, com opiniões super fortes, assim, e por realmente... Não é que ele era arrogante, mas sabe essa coisa da autoconfiança? Do cacete, assim, sabe? Ele era confiante, ele é um cara que falava, não, eu sou fodão mesmo, eu sou, sabe, vendo disco pra cacete, eu vendo um monte de coisa, e falava isso no jornal, e, cara, todo mundo detonava ele, né? Quem defendia ele só o Chacrinha e o Silvio Santos, o resto ficava puto com ele, entendeu? Ele deu uma entrevista pro Jornal do Brasil que ele tentou a razão, ele falou, eu vou pro Carnegie Hall em 74, já toquei 4 vezes lá, foi na 4ª vez que ele tocou lá, esgoto isso aqui todo dia. Aí a Bossa Nova vem com 10 pessoas e toca uma noite só e todo mundo fala disso até hoje. Por que não falam que eu esgotei o Carnegie Hall? Foi engraçado, assim. Isso que eu estava falando, eles não davam devida importância a ele. Não dava. E assim, não é que eu quero fazer uma intriga entre ele e a MPB, não é isso. Mas era uma época... Era uma situação, né? Você tem que entender que o contexto da época era esse, né? Tipo, muitas pessoas que... Não aconteceu só com ele, né? Benedito de Paula, Valdir Soriano, essa galera que o próprio Odair José, essa galera que fez muito sucesso comercial numa época da ditadura, eles também sofreram muito com uma certa perseguição da elite intelectual brasileira. Uma certa né? patrulha, né? Eu não estou condenando ninguém, porque eu acho que era uma coisa da época. Eu entendo, entendeu? Eu entendo. Tipo assim, a marcha da guitarra, aquela coisa contra a guitarra, entendeu? Beleza, ela é muito mais ridícula pensada hoje do que na época. Porque na época fazia um pouco... Estou tentando me colocar na posição de pessoas que viam a música americana. Dizem que essa história da marcha foi, na verdade, um golpe de marketing do Paulo Machado de Carvalho, né? Não sabia. Porque acontece o seguinte, a TV Record passava os jogos do Campeonato Paulista, domingo à tarde. E não pagava, porque naquela época você chegava lá, botava lá a equipe e transmitia o jogo. E aí a Federação Paulista falou, bicho, quero uma grana. E ele falou que não ia ter grana, tal, não sei o que mais. Então, assim, ele perdeu os jogos e foi quando ele começou a colocar os programas de música no lugar. O Jovem Guarda. E aí ele falou, bicho, eu preciso criar aqui alguma coisa pra fazer bombar o fino da bossa. Já sei, a marcha contra a guitarra elétrica. Será que foi isso? É interessante. Faz sentido. Tem quem conte essa versão da história, entendeu? Faz sentido. Então, que assim, juntou lá um monte de gente, muita gente ligada ao programa da Elisa, ali na frente, e botou os caras na rua ali. Eles tinham um precedente lá fora, que foi o pessoal contra o Dylan também. Mas assim, aí de novo, né, aquela coisa que a gente falou no início, você tem que sempre analisar a coisa com as circunstâncias da época. A gente está falando final dos anos 60, ditadura militar, né? Então, assim, para muita gente, especialmente pessoas mais à esquerda,
guitarra e rock significavam entreguismo, significava você se entregar a uma cultura que não era sua. Uma cultura alienígena. Sim, cara, hoje a gente falando isso soa ridículo, mas você tem que entender também o contexto da época para poder entender por que a coisa aconteceu, né? Então eu não vou assim, falar, o Nelson Ned foi sacaneado, não é isso. Não foi só ele, cara. O Odair foi, o Valdir foi, a Ângela Maria foi, todos eles foram, entendeu? E o próprio Ned conta uma coisa muito legal numa entrevista. Ele fala, olha, quando perguntam para ele, né, por que ele era alienado politicamente, ele fala, cara, porque eu estava trabalhando para sobreviver, ele falou. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha me ligado. Ele falou, olha, da minha geração ali, com as pessoas com quem eu cantava, Ângela Maria, Agnaldo Timóteo, Calbi, tudo semi-analfabeto. Ele falou. O Agnaldo Timóteo era torneiro mecânico, né? Então, assim, ele fala, essa galera nunca ouviu falar em universidade, ninguém teve curso superior, entendeu? O pessoal cantava para sobreviver. Então, é muito difícil também você exigir, né, dessas pessoas também grandes posicionamentos políticos quando eles estão cantando para viver ali, né, cara? É complicado, é diferente de uma, sei lá, um Caetano, um Gil, um Chico, que tiveram outra formação intelectual, tiveram, né? Então,